bom que você veio. Eu sou Elisa Maria, esse é o canal Eva Messages, e mais do que isso, esse é o penúltimo episódio da primeira temporada do nosso podcast, O Ninho das Serpentes. A gente vai terminar com o próximo episódio, episódio 11, que vai ser o fim das nossas jornadas pelos 4 elementos da magia. A gente fez um episódio só sobre o elemento fogo, um só sobre a água, um só sobre o ar, e agora o próximo e último dessa temporada vai ser nosso episódio sobre o elemento terra na magia. Então já vou deixando o convite para você enviar suas perguntas, suas questões, como acontece o uso da terra na magia. E é claro que o tema de hoje de alguma forma tem a ver, né? Nosso tema nesse penúltimo episódio é magia verde, território e a cura com ervas. Eu acho que esse é o tema mais pedido, mais aguardado, porque de fato acredito que o canal Eva Messages atrai muitas bruxas, bruxos, xamãs, magos e magas que se conectam com a natureza, né? E que entendem que parte dela, da conexão do ser humano com ela, reconexão, um enorme poder e muitos dons que a gente pode estar afastado deles, né? Vidências, ciências, as nossas capacidades de sentir e perceber a realidade podem ser muito ampliadas até o ponto de superpoderes, dependendo do nível de intimidade que a gente tem com esse retorno à nossa natureza selvagem, o encontro, o reencontro com a grande deusa, Criatrix, também chamada de grande mãe natureza. Então esse é um episódio muito especial para mim, acho que já dá para sentir, né? E eu vou dedicá-lo especialmente hoje a uma pessoa muito especial na minha vida. Eu sei que em geral eu dedico os episódios a vocês, né? Vocês mesmos e mesmos que estão aí sempre comigo, que acompanham o canal e que eu fico muito feliz em reconhecer que são já parte de uma comunidade que a gente está criando aqui ao redor da cartomancia, da bruxaria e das tradições de bruxaria mesmo, né? Chamadas hoje em dia de bruxaria. Mas hoje o episódio é dedicado especialmente à minha tata, né? A avó da minha avó, Dona Iria. Foi uma mulher muito forte, uma mulher de ascendência indígena, né? Dos povos originários dessa terra. Uma mulher que se casou com um homem branco e que no fim da vida pôde experimentar de novo o retorno ao seu lar. Ela morava sozinha, num ambiente ermo aqui, né? Mas muito conectado à natureza, próximo à minha região. Eu moro numa cidade, claro, urbana, mas a minha avó, a minha tata, ela foi uma mulher que tinha a roça dela, né? Ela tinha aquela vida simples, que hoje em dia é tida como menos importante, né? Frente a essa era do consumo desenfreado, das redes sociais e da tecnologia, como símbolos de poder, né, querendo ou não, minha avó poderia ser considerada hoje, com essa visão de mundo, alguém desempoderada, mas não era não. Ela era uma mulher do campo, uma mulher que tinha sua roça, seu sítio. Ela buscava viver no fim da vida, apesar de não ter podido fazer isso ao longo dela. No fim da vida ela pôde viver de novo como seus ancestrais, ela pôde colher da terra, plantar e colher dela. E no fim das contas a sua jornada terminou exatamente ali, naquele seu território, naquela sua conexão com a mãe natureza. E é a ela que eu dedico o episódio de hoje, ok? Então vamos lá, vamos falar de magia verde, vamos falar de território e vamos falar de cura com ervas. Antes de partir para as perguntas que vocês mandaram, como sempre, vocês muito generosos com a participação aqui no canal, eu queria fazer uma introdução a esse tema. Acho que ele merece, né? Ele é bem especial e ele é muito abordado hoje pela internet, nos livros, tudo que é relacionado à magia e bruxaria. Já abriu-se inclusive um setor específico, né? Que é o da bruxa verde, o bruxo verde, a magia verde. E eu tenho uma visão, como vocês sabem, né? Tem gente aí que ri de mim porque eu falo que sou bruxa véia, cartomante véia. A minha tradição, pessoal, ela é uma tradição que se dá antes, né? Dessa profusão de conteúdos aí pela internet e pela cultura. Então, quando eu falo em magia verde, eu não estou falando exatamente do que estão falando por aí. Eu estou falando de um conceito um bocado mais visceral, eu diria. E é disso que eu queria tratar hoje. Porque não é um tema novo, né? Como eu mesma disse aqui, já é um tema que está sendo muito abordado. Mas eu vejo que, em geral, as pessoas se conectam com ele, o tema da magia verde, do uso das ervas e da relação com as ervas para cura,
e para magias e rituais, como se fosse um conteúdo quase acadêmico, né? Então você vai lá, você estuda algumas ervas, você busca livros, você busca vídeos na internet, e aí você vai lá e faz um compêndio, né? Essa erva é para tal coisa, essa erva é para tal coisa, numa forma de lidar com a natureza como se fosse um laboratório, né? Um laboratório nosso em que a gente vai lá, se apropria de algumas coisas e usa delas. Isso é algo que eu já vou questionar a partir das respostas às perguntas que vocês trouxeram. Então, aguardem aí uma abordagem que provavelmente vai surpreender vocês, porque é bem diferente, pelo menos eu não encontro muita gente ressoando comigo, falando algo semelhante ao que eu falo. Espero encontrar aí entre vocês quem concorde e se discordar também, como sempre, nosso ambiente dos comentários, ele é um ambiente para isso, para que você possa trazer sua opinião, discordar, e aí a gente ir construindo nossa sabedoria juntos e juntas. Mas eu preciso falar dessas coisas, sabe, pessoal? Eu tenho medo de que certas sabedorias antigas, como essa da minha tata, da Dona Iria, se percam de uma relação com o território. E vamos lá. O que eu chamo de território, né? Tive que dar um tempinho, fui ali pegar nosso oráculo de sempre aqui do nosso podcast, o Animal Spirit, da Kim Krans, para trazer aí os codinomes, os animais de poder que vão dizer de vocês que trouxeram perguntas. Mas eu falava do território, né? Para mim, pessoal, não tem como falar de magia verde, de relação com a natureza, sem falar da ideia de território, que é como o ser humano de hoje, Brasil, século XXI, né, 2023, lida de forma geral com a natureza, né? A gente recorta a natureza em pedaços e fala, esse aqui é meu território, aquele lá é o território do outro, né? Então a gente, por natureza, já lida com esse ambiente de forma a se empoderar dele, se apossar dele, né? E isso é algo que me incomoda bastante na nossa visão de mundo hoje, essa visão do ser civilizado. Muitas vezes eu acho que o ser humano, no seu lado que se civilizou, ele acredita que a natureza é algo para ser usado, né? É um recurso e não um ser vivo que está ali. Isso, para mim, está na base de uma relação respeitosa e verdadeiramente mágica com a natureza. Resumindo, se eu, já chegando lá na conclusão que eu espero que a gente tenha ao fim desse episódio, né? Se eu uso da natureza e não me relaciono com ela, o poder mágico das ervas diminui. E espero que isso fique claro ao longo desse encontro. Com as respostas que eu vou dando, eu vou tentar esclarecer isso para vocês, porque para mim eu acho que é a grande trava, é a grande barreira que muitos candidatos, candidatas a bruxos, magos, xamãs da natureza, é o limite último que impede muitos e muitas de nós de alcançar o poder pleno, né? Os dons, os poderes profundos que estão na nossa relação com a natureza e que podem ser despertos em nós com a relação com ela, tá bom? Então é preciso, para se empoderar da magia verde de forma genuína, é preciso lembrar que a gente é parte da natureza, e isso vai ter alguns desdobramentos que eu espero deixar claros aqui ao longo do nosso episódio. Me acompanha aí, espero que seja memorável. E deixei nos comentários depois se realmente foi um conteúdo tão diferente como eu acho que é e como eu tenho o retorno de outras pessoas que falam, não, Elisa, você tem que falar mais desse assunto porque é uma abordagem diferente do que eu vejo muitas vezes por aí. É isso que eu ouço. Então, depois vocês me dizem se isso faz sentido ou não, beleza? Vamos lá então para o nosso primeira participante de hoje. Vamos lá, esse episódio que é dedicado então à minha tata. Vamos ver quem vem falar com a gente nessa primeira pergunta. Olha, é o coelho. Então você tá aí conectada nesse momento com o animal de poder coelho, né? Te sugiro ir lá, dar uma olhadinha em como é que esse animal vive na natureza, extrair aí da experiência dele no mundo sabedoria. Provavelmente vai te ajudar a tomar decisões, viu, coelhinha? Vamos lá, então? Bom, sua pergunta foi assim. Olá, Eva. Gostei muito da leitura sobre astrologia e magia verde. Já estudo ervas há bastante tempo, mas nunca fiz essa associação entre elas e os planetas,
ou os chakras. Para quem não sabe, eu fiz uma leitura lá no nosso canal do YouTube essa semana. Tô falando lá porque o nosso podcast ele tá tanto no YouTube quanto no Spotify, né? Pode ser que você esteja ouvindo de lá. Então, saiba que lá no YouTube eu coloquei nessa semana uma leitura ampla, que era uma leitura de um oráculo astrológico das ervas, em que eu fazia uma associação entre as plantas de poder, que estão escritas num oráculo maravilhoso, o oráculo da astrologia herbal, da Adriana Yalas, com os planetas da astrologia, né? Numa abordagem introdutória aí para quem está começando a estudar astrologia para o próprio desenvolvimento pessoal. E ali a gente fez uma relação entre as ervas e eu ofereci a oportunidade para vocês se concentrarem, intuírem e assim decidirem em 7 plantas de poder, que seriam aquelas que têm mais a ver com os planetas no seu mapa astral, no seu campo de energia. Então, se você tiver interesse, vai lá dar uma olhada, é a isso que a coelhinha aqui está se referindo. E aí ela continua: eu queria saber sua opinião sobre quais são as melhores plantas para usar na magia e bruxaria. Se você tivesse que escolher apenas algumas, as principais, as essenciais. Um beijo. Então, um beijo também, coelha. Então, bom, vamos falar disso, porque isso é exatamente o gancho que eu preciso para a gente abordar a questão do território de forma mais aprofundada, pessoal, porque, vamos lá. O que é magia e bruxaria? Nos episódios anteriores a gente já falou um pouco sobre isso. Quem quiser esclarecimentos, vai lá dar uma olhada neles. Ao longo dessa temporada do podcast, a gente abordou de formas diferentes, né? Essa ideia de bruxaria e magia, pelo menos eu espero que isso tenha acontecido aí para vocês também. Porque é muito comum que as pessoas vejam, né, na imagem da bruxa, do mago, alguém meio distante do seu dia a dia, do seu cotidiano, né? Uma coisa que é parte de um outro mundo. E eu espero que a gente tenha conseguido aproximar isso do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E por que eu digo isso? Porque você vai encontrar por aí, coelha, listas de ervas, livros tratando de algumas ervas, né? Tratar de magia verde é tratar de um cenário vastíssimo. Eu acho que é o maior ensinamento de que a deusa, né, a força maior, a deusa natureza, ela é ampla demais, é impossível conhecê-la plenamente, mas é bom que a gente busque conhecê-la, porque aí a gente vai se conhecendo junto. Eu tenho uma enorme reverência a essa grande deusa, Criatrix, como eu a chamo, né, ou grande mãe, ou mãe natureza, e ela é muito ampla e ela se dá de formas diferentes em lugares do mundo diferentes, assim como a própria bruxaria. Né? A bruxaria, ou seja, vocês já sabem, quando eu falo de bruxaria aqui eu estou falando de tradições populares, tradições antigas, antes do advento da civilização das grandes cidades. Como é que o homem, a mulher se lidava com a terra, com a natureza, e que tipo de sabedoria extraía disso? Que tipo de poder, né, poder simpático? Se eu vou lá e pego um cipó e dou um nó, né, isso atrelado a uma intenção e a uma potência minha pode ser um ritual de amarrar, né, de dar um nó numa situação. Por causa dessa relação íntima do ser humano com seu ambiente ao redor. É assim que a bruxaria nasce. Então, a princípio, toda bruxaria é verde, né? Porque ela nasce dessa relação com a natureza. Mas como é que eu vou decidir, então, quais são as melhores ervas, né? Eu preciso pensar que talvez as melhores sejam as do meu território, as do meu ao redor, e não aquelas que estão numa lista. Em geral, as listas de ervas de poder são listas que tratam de plantas, inclusive, que são naturais até de outras regiões, né? É muito comum que a gente encontre na lista de ervas de poder, de plantas para magia, muitas ervas europeias, né? Exatamente porque muito do estudo que a gente consome aqui no Brasil vem de fora. E isso, pessoal, mina demais o poder da nossa magia, se vocês me permitem o pitaco, tá? Coelha, quando você me pede para escolher algumas ervas principais, essenciais para magia verde, para bruxaria, você sendo uma bruxa brasileira, do solo brasileiro, eu te diria para focar as ervas, aquelas que vão ter mais poder na sua vida, de te ajudar a chegar onde você quer chegar, vão ser aquelas que nascem ao seu redor. Isso soa estranho para vocês? Deixem aí nos comentários se soar, porque
Esse é o real retorno, pessoal. É preciso sempre lembrar, né? Por isso estudar história também ajuda muito para quem busca os caminhos xamânicos, os caminhos de bruxaria e magia, porque a gente está falando de tradições muito antigas e a forma de ver o mundo desse pessoal antigamente era muito diferente. Né? Às vezes uma bruxa, uma feiticeira, uma benzedeira, ela passava a vida inteira sem nunca sair do seu ambiente, do seu território ao redor. E era exatamente nas plantas que nasciam ao redor da casa dela, no bosque próximo à casa, que ela encontrava todas as medicinas e ainda encontra, tá? Nos rincões aí do nosso Brasil, onde moram as melhores bruxas, feiticeiras e benzedeiras, elas ainda encontram, é exatamente ao redor delas, tudo aquilo que elas precisam, não só para cura fitoterápica com as ervas, né? Daqui a pouco a gente vai fazer essa distinção, o que é a cura com a fitoterapia, o que é a cura com o que eu vou chamar aqui de fitoenergética, né? Citando um conceito que foi criado lá pelo pessoal acho que Luz da Serra, né? Esse é um conceito específico deles, para tratar o quê? Do uso mágico das ervas, né? Não bioquímico, não a química das plantas, que também é uma cura poderosa, quase mágica mesmo, mas também o potencial do espírito das plantas, que daqui a pouco a gente vai falar mais disso. O fato é que essas curandeiras e benzedeiras, as grandes bruxas da nossa tradição, né, elas encontravam as principais plantas de poder e as mais fortes para elas, Coelha, ao redor de si mesmas. Então, meu primeiro conselho aqui para você, como resposta, é que você busque as melhores plantas para magia e bruxaria, não nesses livros que vão falar, em geral citam muito, eu morro de rir, a mandrágora, né? Ai, a mandrágora, ela é a planta de poder mais relacionada à magia, a mais poderosa de todas. E aí vai ter gente que vai falar que é a beladona, né? E eu fico assim, caramba, mas nós estamos falando aqui de plantas que nem desse território nosso são. Né? E se, de novo, o fundamento básico que dá poder de fato para um ritual, para uma magia com elementos da natureza, é o nível, o tamanho da conexão da bruxa, do bruxo com o seu ao redor, então talvez, Coelha, antes de ir buscar listas ou buscar a minha sugestão, né, aqui, eu até agradeço, fico muito honrada que você busca, até porque você me deu a oportunidade de trazer essa explicação aqui para todos e todas nós, tá? Então, sua pergunta foi muito útil e eu agradeço. Porém, eu vou te dizer o seguinte, eu não fiz aquele oráculo, né, de astrológico das ervas lá no YouTube à toa. O objetivo não é que eu mostre para vocês lá naquele oráculo, né, a Adriana Ayala, criadora, mostrou para nós várias ervas de vários lugares do mundo, poderosíssimas na sua capacidade de realizar magia verde, né? De serem parte da nossa magia verde. Mas e para você? Por isso eu convoquei a intuição de vocês para ir lá e escolher as 7 ervinhas, cada uma regida por um planeta, que vão compor uma sugestão, né, de um jardim mágico, um jardim de magia verde inicial para quem está começando. Porque é fundamental isso, sabe, Coelha? Eu espero que fique claro aqui nesse nosso, não só nesse episódio, como em toda essa nossa primeira temporada do podcast, que a magia é algo que nasce muito mais de dentro e reverbera fora do que algo que a gente aprende fora em livros, compêndios, vídeos com guias e mestres e tudo mais e traz para dentro. Sabe? É muito mais sobre uma autoexpressão, você encontrar o seu lugar em meio à natureza, junto com a natureza. Por isso, o território é tão importante. Eu acho esplendoroso para quem aí entende espanhol, queira aprender, eu acho esplendoroso o trabalho que é feito de bruxaria do território, magia do território, pela Alana. Ela é uma moça, ela tem um canal no YouTube chamado Solitude of Alana, a solitude de Alana. E lá ela fala também dessa senda do território, acredito que ela tem livro publicado também a respeito desse assunto, que é esse retorno, né? É um movimento que muitos bruxos e bruxas de tradição que ficavam escondidinhos como eu, têm vindo às claras, né? A gente não gosta muito, mas a gente tem vindo cada vez mais às claras, à mídia, para relembrar, né? Relembrar todos os bruxos, bruxas, magos do século XXI, xamãs, essa importância de alinhar a experiência do corpo àquilo que a sua mente está aprendendo e entendendo como magia. O mundo civilizado, globalizado da internet leva a gente a conhecer um tiquinho, né, de forma superficial, do mundo inteiro.
Cuidado para isso não pulverizar, sabe, coelha? Para isso não deixar muito rala a sua conexão com o seu lugar, com o seu ao redor, com o seu espaço. Porque é daí que vem, é desse enraizamento na própria terra, dessa relação íntima, né? Não superficial, a ideia de ser bruxa, a ideia de lidar com os elementos da natureza. Não, mas da prática, da mão na massa, a mão na terra, a unha suja de terra, no observar o crescimento de uma plantinha aí no seu território, lidar com os geniuloque, né? Geniuloque, que são os espíritos das plantas ao redor. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esses gênios, esses, né, também chamados por aí de elementais da natureza. É nessa lida diária, coelha, que você vai encontrar quais são as melhores plantas para usar na sua magia, na sua bruxaria. Tá bom? Não tem como, né, a gente trabalhar com magia da natureza, magia verde, ignorando o fato de que tudo está conectado. E se tudo está conectado, os vínculos de maior poder para você são os que estão aí imediatos ao seu redor. O que vai dar mais poder para sua magia? Você fazer uma magia com, sei lá, a quaresmeira, né? Eu aqui em Minas Gerais sei que a quaresmeira é uma das plantas símbolo da nossa fauna, do poder da magia, da nossa magia verde. Provavelmente para mim, usar a quaresmeira numa magia vai ser muito mais forte do que usar as plantas consagradas de poder que vêm de outros territórios, né? Já dei o exemplo aqui da mandrágora. Isso faz sentido para você, coelho? Eu espero que sim. Se você quiser, e todo mundo que está me ouvindo, quiser se aprofundar nesse conceito da importância do território na hora de considerar a magia verde, eu sugiro conhecer o trabalho da bruxa Alana também, tá bom? E eu também espero ter mais oportunidades de falar desse assunto com vocês. Lembrar, coelha, e lembrar de ter essa humildade, né? De que a natureza é enorme, as quantidades de espécies e plantas é imensa. Para chegar a aprender profundamente sobre o espírito das plantas, a magia das plantas, a cura com elas, a gente precisa primeiro ter a humildade de se aprofundar naquelas imediatas, aquelas que estão aqui no nosso ao redor. Quando eu conhecer bastante a fauna e a flora do ao meu redor, é que eu vou expandindo, né? Eu começo no círculo ao meu redor, no meu território, vou conhecendo ele, as ervas dele, os potenciais de cura e magia delas, e aí eu vou expandindo aos poucos, né, como uma irradiação, expandindo o raio de atuação da minha magia verde, e aos poucos conhecendo ervas de outros lugares e trazendo elas também para minha magia. Tá bom? É assim que se trabalha com a magia, com essa bruxaria bem tradicional do território, né? Porque a gente ainda está vinculado, nós bruxas de tradição, vinculadas à experiência das nossas ancestrais. E a experiência delas não era de ler, né? Muitas eram inclusive analfabetas, ler compêndios enormes de ervas de vários lugares, mas era um conhecimento profundo daquelas, às vezes poucas, mas boas ervas que eram encontradas no cenário ao redor dessa bruxa, dessa benzedeira, dessa rezadeira, dessa curandeira. Ok? Então, resumindo, qual é a resposta? Quais são as melhores plantas para usar na magia e bruxaria, na minha opinião? Aquelas que estão ao seu redor. A sua família de ervas, são aquelas que insistem em nascer no seu jardim. Sabe aquelas plantas que insistem em nascer na nossa horta? A gente não planta elas nascem porque querem, né? Muita gente chama elas de ervas daninhas. E lembrar que na bruxaria não existe erva daninha, né? As ervas do seu território, muitas vezes elas vão ser chamadas de punks, coelha. Você já ouviu falar nas punks? São as plantas que são comestíveis e que a gente costuma chamar de matinho, e arrancar elas, né, indesejáveis nas nossas hortas, nos nossos canteiros. Então, conhecê-las, começar do pequeno, começar do próximo e se aprofundar nisso. Você estando expert na fauna e na flora ao seu redor, você vai lá e vai expandindo esse conhecimento depois. Ok? Eu sugiro profundamente, né, com base nisso, nessa sugestão, eu sugiro que vocês estudem também, estudem o novo marco de uso de plantas curativas, né? Existe um livro, um documento que foi lançado
Corrigindo, perdão, Coelho, não é um livro, foi um documento que foi lançado pelo Ministério da Saúde do governo brasileiro, chamado Política Nacional de Plantas Medicinais e Usos Fitoterápicos. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo no YouTube. E esse documento, né, ele é parte de a gente buscando conhecer as ervas do nosso país, do nosso território, né? Eu sei que país ainda é um território muito grande, já é muito grande. Eu diria para vocês começarem, como eu disse, no ao redor da sua casa, escolhendo um território. Ah, Elisa, mas eu não gosto da natureza ao redor da minha casa. Opa, mais um convite para você buscar conhecê-lo. Né? Buscar conhecer as políticas de usos de fitoterápicos, de cura com ervas no seu país. Como eu disse, o link do documento vai estar aqui embaixo. Essa aproximação muito pé no chão, a magia da natureza, a magia verde, ela é uma magia prática. Então você vai buscar conhecer as ervinhas que nascem ao seu redor. Elisa, mora em apartamento, olha, tem plantinhas nascendo ali entre o asfalto. Que plantas serão essas? Que será que elas podem contribuir em termos de conhecimento e de uso terapêutico, né? Você pode começar a sua investigação por aí, tá bom? Antes de chegar ao uso energético, né, mágico da planta, e talvez como um passo anterior muito válido, seja legal você conhecer como é que é a vida biológica mesmo, lá na biologia. Como é que essa plantinha vive, como é que ela se reproduz, como é que a gente vai querer que uma planta revele a magia dela pra gente, né? Se a gente não demonstra que a gente está com vontade de conhecê-la. Então, essa pesquisa, aí é que entra, né, de forma saudável, Coelha, essa pesquisa mais científica e acadêmica, sabe? Porque ela é um ponto de partida pra gente se aprofundar na experiência com a alma, com o espírito ali daquela planta. Daqui a pouco a gente fala mais disso. A princípio, o que eu queria marcar na sua resposta é essa importância do território, tá bom? A melhor erva, a melhor planta não vai ser aquela que aquela bruxa lá do exterior ou aquela bruxa que está na internet está falando que é a melhor, porque é poderosíssima, porque é usada desde antigamente pelas bruxas e bruxos e de sei lá onde. Claro que tudo isso tem seu poder. Agora, o que vai ter mais poder para a bruxa que você é, Coelha, aí no seu lugar, lidando com as questões que você está lidando? Com certeza, como a natureza funciona por sincronicidade, né, os semelhantes se encontram, é exatamente na natureza ao seu redor que você vai encontrar as curas e potenciais mágicos que você precisa e que são os mais perfeitos para lidar com cenários que estão acontecendo aí mesmo. Tá bom? Inclusive, eu não vou poder entrar muito nisso aqui, senão a gente demoraria muito mais horas. Mas a minha própria avó, ela já identificava potenciais de cura de ervas e às vezes de uso das ervas na simpatia, né, que era a magia dela, dependendo do lugar onde elas nasciam, sabia? Então, minha avó tinha coisas como, dependendo do tipo de plantinha que estava nascendo na beirada do córrego, né, essa seria uma planta que ia ajudar a gente, usando ela na magia ou com seu potencial fitoterápico, seria uma planta que ia ajudar a gente a fluir melhor, sabe? O sangue, ela falava assim, ó, planta que nasce na borda de rio ajuda o sangue a fluir melhor, a correr melhor, né? Raleia o sangue, na verdade era essa expressão que ela usava. Ou seja, perceba que é sobre ler a natureza ao seu redor, escutá-la, e não já começar trazendo um monte de conhecimentos, de livros, né, de cara. É um diálogo entre aquilo que você pesquisa e a experiência vivida ali com aquelas ervas. É no meio desse caminho aí que vai estar o maior poder delas na magia. Ok? Um beijo para você também. Vamos lá para a nossa segunda pergunta. Vamos ver quem vem agora. Quem será? O Beija-Flor. Que lindo. Olá, Beija-Flor. Beija-Flor mandou uma pergunta assim. Olá, querida Elisa. Tenho me dedicado a criar um jardim mágico, por intuição. Vou inserindo plantas que algo me chamam. Mas eu gostaria de ouvir você falar sobre o espírito da planta, como mencionou na apresentação do Oráculo das Ervas. Eu tenho um ipê rosa enorme no meu jardim, sempre sento embaixo dele para fazer minhas reflexões. Sinto que ele me entende, que protege minha casa. Sinto ele vivo, como se tivesse alma.
Uau, olha, beija-flor. Você trouxe um tema que eu gosto muito de abordar também nesse assunto, tá? Primeiro que eu achei linda, até fiquei aqui imaginando você sentada aí debaixo desse ipê cor-de-rosa. Tomando um chazinho aqui. Vamos lá então, vamos falar desse tal espírito das plantas, né? Eu disse, juntando aí com o finalzinho da minha resposta ali para coelha, eu disse que no nosso território a gente vai encontrar ervas que trazem um potencial que é exatamente o tipo de cura que a gente precisa naquele ambiente, naquele território. Por isso, elas são as mais adequadas e mais poderosas para lidar com aquilo que a gente está precisando no momento. Né? E por que isso? Exatamente porque existe isso aí que a gente está chamando de espírito das plantas. E aí agora eu vou me dedicar a esclarecer melhor esse conceito dentro da visão da minha tradição. Então vamos lá. Então vou convidar vocês por um momento, vou convidar o Beija-Flor e todo mundo que está me escutando a esquecer por um momento essas visões aí da cultura pop, né, dos tais elementais da natureza, que seriam uns bichinhos fofinhos, né, fadas, gnomos, duendes. Vamos tentar esquecer isso por um momento e vamos entender espírito das plantas de uma outra forma. Eu acho que é sempre mais fácil, né, Beija-Flor, começar falando do que o espírito das plantas não é, para aproximar do que eu quero dizer que o espírito das plantas é, na minha tradição. Então, o que ele não é? Exatamente porque a gente tem uma consciência de ser humano no mundo, a gente tende a antropocentrar tudo. O que eu estou querendo dizer com isso? É como se a gente não conseguisse perceber que podem existir outras formas de consciência na natureza e que não são um arremedo, uma imitação da consciência humana. Então, o que dentro da minha visão e tradição não são elementais da natureza? O espírito da planta não é exatamente um pequeno homúnculo, uma mulherzinha, né? Um pequeno ser todo humanoide e que vão chamar de fada, de duende, de ninfa, gnomo, o que seja. Isso, para nós, dentro, né, da minha tradição, do que eu acredito, é como se a gente tivesse uma soberba humana, entende? A gente achar que só existe uma forma de ser consciente na natureza e é a forma ser humano. Então eu simplesmente atribuir, existe um elemental, existe um pequeno, como eu já vi pela internet, né? Existe uma bonequinha fofinha associada ao espírito da arruda, existe uma fadinha. Gente, de fato, isso é uma forma não da gente se aproximar da natureza como ela é e buscar entendê-la e ouvi-la, fazer parte dela. Mas é sim uma forma da gente se impor a ela e querer ver a natureza como se ela fosse um arremedo do humano. Eu pergunto para você, Beija-Flor, qual que seria a utilidade de uma plantinha ter uma consciência de humano? Para que isso ajudaria ela? Ela a ser mais a planta que ela veio para ser. Como é que uma arruda seria mais arruda, chegaria à plenitude da sua arrudice, se ela tivesse um serzinho ali associado a ela que é um humanoide? Para que isso é útil para a natureza, minha gente? Essa é a pergunta que eu venho trazer, tá bom? E por que eu digo isso? Porque o espírito da planta, ele é mais, sabe? Ele é um tipo de consciência diferente da nossa. E para isso, para a gente conseguir vislumbrar o que seria esse espírito da planta, a gente tem que chegar perto dela pronto para escutar ela. E não para interpretar ela com base no que a gente acha que ela deveria ser. Então vamos lá, vamos para um exemplo bem prático. Você tem um ipê rosa enorme no seu jardim. Né? E aí esse ipê, ele vive no ambiente em que ele está e ele se adapta a esse ambiente porque ele tem características que o ajudam a estar ali. E se eu vou ouvindo, deixando ele me contar a história dele, todo dia você se senta ao lado dele. E aí você vê que tem dia que ele tem mais nutrição, porque ele conseguiu puxar mais água lá das suas raízes profundas. Tem dia que ele tá mais murchinho, tem dia que ele floresce, tem dia que ele dá frutos. Esse é o espírito em movimento do ipê rosa.
E ele por si só nos ensina muito. Lembra que eu falava agora há pouco? Né, a minha avó falando, ó, a planta que nasce, essa plantinha aqui que nasce da beira do rio, ela é boa para fazer as coisas fluírem mais, os líquidos fluírem melhor no nosso corpo. O que essa minha avó está fazendo? Ela tá, em algum momento, ela se deu o trabalho, né, se abriu espaço nela mesma para observar, para escutar o que essa planta quer dizer entre aspas, né, porque ela não diz, ela não é humana, ela não precisa ter um espírito humano atrelado a ela. Ela é planta, isso basta, isso talvez seja o mais poderoso que ela tem a oferecer. Então, quando você vai lá, minha avó ficou lá, sentou do lado do rio, ficou olhando aquela planta, vendo ela se desenvolver, algo chamou a atenção dela e fez com que ela percebesse que, olha, se ela está aqui tão bem adaptada ao fluxo do rio, ela precisa ficar, né, refazendo as raízes dela, moldando as raízes dela de forma a se direcionar cada vez mais para perto d'água. Então, olha só, se ela é capaz de fazer isso por si mesma, né, uma plantinha que redireciona suas raízes para estar mais próxima do fluxo de água, talvez a alma dela também possa ajudar a fazer isso comigo se eu a uso na magia. Talvez ela também possa despertar em mim essa força de ser capaz de orientar as minhas raízes simbólicas, né? Aquilo que me enraiza na minha existência, aquilo que me dá segurança e estabilidade para viver. Talvez eu possa ser capaz de direcionar aquilo que é estabilidade em mim para o mundo das emoções. Talvez eu consiga direcionar minha visão do que é estável e seguro para um lugar mais próximo do deixar as minhas emoções fluírem. Essa plantinha poderia ajudar a gente, sabe como, beija-flor? Num momento, por exemplo, em que eu sinto que para eu conseguir ter segurança no meu ambiente de trabalho, eu tenho que não ouvir as minhas emoções, guardar elas, não deixar que elas fluam, né? Ter domínio das minhas emoções. Minha raiz está aqui rígida, não deixar as emoções fluírem lá no meu ambiente de trabalho. Eu posso estar partindo desse entendimento como é isso que eu devo fazer. Porém, se eu vou lá e faço uma magia com essa plantinha lá da beira do rio, se eu tomo ela com um sentido mágico, ela, o espírito dela, pode me ensinar que as raízes podem ser direcionadas para o fluxo das emoções. Talvez eu possa ser estável, não perder minhas raízes, mas apenas permitir que elas se encontrem com o fluxo das emoções. E aí, ao tomar uma magia com essa planta, ao realizar um chá, enfim, ao realizar uma magia, né, ao tomar um chá, eu posso chegar ao meu ambiente de trabalho me sentindo mais segura, mais seguro, para expor as minhas emoções, para fluir com as minhas emoções e não sentir tanto que ao fazer isso eu perco o domínio, eu perco o controle, eu perco o poder. Será que eu fui clara, beija-flor? O que eu estou querendo dizer? Essa é uma visão da bruxa real de pé no chão e não de uma bruxa das narrativas imaginárias, que poderia imaginar que quando eu tomo um chazinho, uma fada que mora lá junto com aquela planta vem cochichar no meu ouvido, vem trazer um pó de pirlim-pim-pim que vai fazer com que a minha vida mude lá no meu ambiente de trabalho. São duas perspectivas muito diferentes. Aqui não é meu papel julgar uma se é melhor ou não que a outra, tá bom? O que eu tô trazendo é a minha perspectiva, da minha tradição, que eu adoto e participa da minha magia, da minha cartomancia também, é essa visão primeira, tá? É essa visão que entende que a planta não precisa de um elemental, o tal elemental da natureza, uma consciência parecida com a do humano, sei lá, para que eu possa ouvi-la, para que ela tenha validade, para que ela possa atuar magisticamente. Não tem nada disso. A consciência da planta, do espírito da planta, como é que eu me aproximo dele? Vivendo e aprendendo com ele, me permitindo compartilhar da experiência dele. Quem aí já aprendeu muita coisa, teve até um insight, né, observando seus animaizinhos brincando dentro de casa? Quem aí nunca teve um insight, um esclarecimento, abriu a mente para uma situação só porque se permitiu meditar por um tempo, como a nossa beija-flor, debaixo aí de um ipê rosa? Essa é a magia do espírito daquela planta em ação, tá bom? E isso é poderosíssimo. É daí que parte essa conexão real com a natureza e não com o que eu queria que ela fosse, o que eu imagino que ela fosse.
Ela em si, com a sua sabedoria, cada planta no seu modo de se adaptar às dificuldades e às facilidades do ambiente, do território em que ela nasce, ela já está criando magia, criando ensinamentos que podem muito e, em geral, fazem com que a gente amadureça também, com que a gente aprenda com elas também. Bom, eu falei um cadinho aqui do espírito das plantas, que eu saiba, o espírito do ipê rosa, ele está muito conectado à ideia de amor, né? A ideia de... o ipê, bom, eu conheço ele um pouco, porque ele é aqui da minha região também, e o ipê, ele traz essa sensação de cores num período difícil do inverno mineiro, né? Nesse momento a gente vê ipês, principalmente amarelos, por todos os lados quando a gente passeia aqui pelas estradas do meu estado. Então, para mim, a magia do ipê, né, não especificamente o rosa, a magia do seu ipê rosa é você que vai saber me esclarecer melhor, porque você vai sentar e escutar o espírito dessa planta, o que ela está ensinando, que magia que ela está emanando na forma como ela se relaciona com o ambiente dela aí. Mas o que eu vejo que os ipês amarelos me ensinam é o tamanho da possibilidade de cores e de vida que pode brotar mesmo no período mais árido do ciclo da roda do ano, né? No inverno, período em que todas as outras plantas estão murchinhas, estão muitas vezes até desfolhadas. E é isso, tá? Me parece que você já tem uma relação com o espírito do seu ipê rosa. Eu diria para você relacionar-se com ele, não usar dele, né, na magia das ervas, na magia das plantas. Espero que isso esteja ficando claro, pessoal. A gente não usa da natureza como elementos, ferramentas para ajudar a gente a chegar onde a gente quer chegar. Fazer um chá de camomila para ficar calma não necessariamente é magia verde, né, Beija-Flor? Não sei se concorda comigo ou não, mas eu posso fazer um chá de camomila e tomá-lo apenas vendo essa camomila como um objeto que vai me dar um resultado. Houve pesquisas médicas que disseram que componentes dessa camomila geram uma melhor qualidade da mente para um sono mais profundo e relaxante. Ok, peguei esse objeto, que é a camomila, fiz um chá, tomei, estou usando dos seus potenciais fitoterápicos. Magia não é isso, né? Magia envolve uma relação consciente do ser com o ambiente ao redor e uma manipulação consciente, uma relação consciente com esses elementos. Na magia verde, a camomila não é um objeto, a camomila é um sujeito, ela é um ser que tem um espírito, que me ensina algo. Eu não vou só captar elementos bioquímicos ali que vão se misturar ao meu sangue e me ajudar a dormir. Na verdade, eu vou entrar em contato com tudo que a camomila ensina a partir da experiência dela vivendo no mundo. Por isso, já vou deixando aí um último detalhe bem bacana, viu, Beija-Flor, para a gente finalizar a sua resposta, que é o chamado para que vocês plantem o jardim de vocês, a horta de vocês. A grande magia verde mesmo, né? Onde minha avó e as minhas ancestrais encontraram tamanha sabedoria na relação com a natureza. Foi vendo a cada dia essa planta crescer. A magia acontecia ali naquela relação. A transformação das crenças limitantes, a abertura para novos caminhos, a magia de verdade acontece nessa relação que a Beija-Flor tão bem exemplificou. Ela sentada ali ao lado do jardim, ao lado do ipê rosa, fazendo as reflexões dela. Esse é um enorme e poderosíssimo ritual que, por mim, acho que todo mundo devia fazer todo dia. E de preferência com o pé na terra, sujando as unhas, né? Bruxa verde, magia verde, não pode ter problema com se sujar, botar a mão na massa. É ali que o grande ritual acontece. Se esse ritual é feito bem feito, todo dia você se dá um espaço para meditar e se encontrar com o espírito da natureza ao redor do seu território, você provavelmente não vai precisar fazer muita oferenda não, tá? Muito ritual propriamente dito, não. As suas questões vão ser diluídas no dia a dia, trabalhadas, melhoradas, caminhos vão ser abertos, purificações vão acontecer de forma natural. Essas bruxas, curandeiras, benzedeiras do passado, raramente, pelo menos na minha experiência, recorriam a rituais, né, em si, magias, oferendas, porque a vida inteira ela era ela mesma um grande ritual sagrado de conexão com os espíritos das plantas, tá bom? E de preferência, pessoal, aí já é uma coisa muito pessoal, viu? Ah, não, deixa essa narrativa, ela é muito bonitinha, eu sei que ela tem espaço no nosso imaginário de fadas, de gnomos, de duendes, né? De pequenos humanoides envolvidos ali entre os espíritos da natureza.
Mas eu não consigo deixar que isso é meio que o homem, o ser humano, se achando centro demais das coisas, sabe? Achando que tudo para ter consciência, para ter espírito, tem que parecer com a gente. E não é o caso. Uma planta não precisa, de forma alguma, parecer com a gente em nada, para ser o que ela é, né? E experimentar-se da forma mais plena, que é ser planta mesmo. Ok? E vamos lá agora, pergunta número 3. Aí agora sim a gente vai se aprofundar no tema da fitoterapia e a fitoenergética, né? Ou a magia das ervas. Vamos ver quem vem. Quem é a nossa terceiro participante? Opa, várias cartas aqui, gente. Espera aí. É uma só, rapaz? É uma só. Vou embaralhar de novo. Vamos lá, nossa terceira participante. Você será o abutre. Uau! Aliás, abutre é um animal poderosíssimo, né? É aquele animal, eu até me identifico, porque muitas vezes ele é aquele que faz o que ninguém quer fazer, o que fala do que ninguém quer muito falar, do que não está sendo muito falado. Me identifico um pouco com ele. E talvez você também. Viu, abutre? Espero que você pesquise aí o significado desse animal. Ele é poderosíssimo, né? Ele faz aquele trabalho de digerir a carcaça, aquilo que já está apodrecendo e que precisa ser limpo, né? Grandes faxineiros, faxineiras da mãe natureza, muito reconhecidos em seu poder por ela, né? Sua capacidade de limpar da natureza o que está putréfato, o que está precisando mesmo ir embora e ainda não foi de todo. Então, salve a medicina do abutre e vamos lá para a sua participação. Você falou assim: Elisa, parabéns pelo canal, muito obrigada. Eu gosto muito do seu conteúdo, assisto sempre que posso, fico feliz de verdade. Muito obrigada. Eu fiquei com uma dúvida quando você falou do uso terapêutico e do uso mágico das ervas, como coisas diferentes. Como é que eu aprendo a separar um do outro? Eu acho, abutre, que eu comecei a falar disso, né, na resposta anterior. Como diferenciar o uso terapêutico das ervas e o uso mágico das ervas? Isso tem a ver com níveis de realidade, né? Assim como o ser humano, ele é um composto bioquímico, né? Então eu sou um corpo que tem sangue, que tem células, que tem um monte de sistemas acontecendo aqui dentro, digestivo, respiratório, circulatório, reprodutor, né? Isso é parte da Elisa que eu sou, mas não é o todo. Não é verdade? Eu também tenho aqui algo inefável, né? Algo difícil de falar sobre, algo que não é palpável e que é a minha consciência, é a minha forma de ver o mundo. Todas as experiências que eu tive, Abutre, que você teve, te tornaram a pessoa que você é. Não é? E é o resultado dessas experiências, expresso aqui na minha forma de ser, de pensar, de agir, de sentir, que é esse nível mais sutil de quem é a Elisa. Então a Elisa, ela é um composto bioquímico, né? Um ser com corpo, com célula e tudo mais, e ela é também, e junto com isso, algo que é sutil, uma consciência, algo que ninguém pega, mas que se expressa na forma como a Elisa se porta no mundo. Isso acontece com você também, não é, Abutre? Pois bem, tive que parar aqui por causa do avião. Então, o mesmo acontece com as plantas, com todos os seres vivos da natureza, né? Eles têm um composto bioquímico, então eu tenho aquela planta ali, que ela tem certas substâncias nela que podem atuar para aliviar uma dor de cabeça, para diminuir um problema intestinal, né, para trazer mais calma e tudo mais. Ela é um composto bioquímico feito de células e tudo isso, mas ela é também uma consciência. E aí, né, ampliando um pouco aquilo que eu estava falando antes do espírito das plantas, essa consciência que ela é bem parecido com o que eu estava falando de mim mesma agora há pouco, Abutre. A consciência de uma planta que precisou se esgueirar para nascer em meio ao asfalto e que está ali lutando para sobreviver num ambiente muito árido, é uma consciência diferente, esse é o potencial mágico dessa planta, da consciência daquela outra que nasceu e cresceu sempre num ambiente muito abundante, em água, em nutrientes e tudo mais, em luz solar. Ou seja, existe um espírito geral das plantas daquela espécie, né? Existe
Existe o espírito, por exemplo, do Comigo Ninguém Pode. Tô olhando ali meu Comigo Ninguém Pode. Todos os Comigo Ninguém Pode, dada a forma como eles se desenvolvem quando colocados na Terra, tem uma forma meio comum entre todos eles, né? Os Comigo Ninguém Pode, então, eles têm essa magia dentro deles. Ela coincide, mas não é a mesma coisa, com o potencial fitoterápico do Comigo Ninguém Pode, que aliás é uma planta tóxica. A gente vai falar de toxicidade, não tem como não falar disso. Vou deixar isso mais para o final do episódio, porque é muito importante, tá bom? O fato é que as duas coisas existem. E essa consciência que está nessa planta, ela é o que a gente trabalha no que chamamos de magia das ervas, ou um termo que foi cunhado pelo pessoal lá do Luz da Serra, fitoenergética. Né? Vocês sabem, quem acompanha o canal, sabe inclusive que eu tenho um tarô de lá, o tarô da fitoenergética, que é um tarô que vai trazer ervas pra gente, é um oráculo, não é um tarô exatamente, é um oráculo, que vai trazer para nós ervas, uma mensagem, né? Foi uma mensagem que provavelmente foi canalizada por pessoas que entraram em contato com aquela planta, não só com seu potencial fitoterapêutico, né? Que hoje em dia, como eu disse, ele é regulamentado, cuidado, uso de plantas medicinais, inclusive com o regulamento cujo link vai estar aqui na descrição, que é o da nossa Política Nacional de Uso das Plantas com essa finalidade. Essa é a fitoterapia, né? E aliada a ela, ou junto com ela, atuando paralelamente, está a fitoenergética, ou também chamada magia das ervas, ou também chamada de magia verde, dependendo de onde a gente estiver, Abutre. Essa é a distinção mais básica, sabe? E separar um do outro, vamos lá, eu tô querendo aprender mais, aliás, ambos são, um é aliado do outro, né? Conhecer mais sobre a fitoterapia de uma erva, potencial medicinal dela, me ajuda a conhecer mais sobre a magia dela e vice-versa. Então, Abutre, eu diria para você aprender a separar um do outro, o uso fitoterápico ele já é abundantemente estudado na biologia, em outras áreas também, na bioquímica. Então eu te sugiro aí sim, entrar nos livros, nos compêndios, na pesquisa, né, de como é que esse ser vivo, essa planta existe no mundo, assim como eu falo para vocês com relação aos animais de poder. Né? Ah, Elisa, como é que eu sei qual é a medicina do animal tal? Bom, essa medicina, ela é um espírito, é algo inefável que a gente capta, uma sabedoria que a gente capta, quando a gente vai analisar lá no dia a dia real, pé no chão daquele animal, na natureza. Como é que ele faz para sobreviver, para se reproduzir, para se relacionar? Então há uma relação sutil, percebe, Abutre? Entre a fitoterapia e a fitoenergética, entre o animal no mundo e a sabedoria sutil que o espírito daquele animal remete. Mas encontrar esse link, descobrir esse encontro entre essas duas, é algo que só vai acontecer quando a gente se aprofundar em cada uma a seu tempo e em cada uma com a ferramenta mais adequada para ela. Qual que é a ferramenta mais adequada para eu aprender o potencial fitoterápico de uma planta? Estudar a bioquímica, estudar o manual de plantas, de ervas, né, comestíveis, as punks brasileiras, conhecer meu território, como é que essa planta vive na natureza e tudo mais. Qual é a ferramenta principal para a fitoenergética, ou seja, para a magia com essa planta, a magia das ervas, a magia verde? É a relação de fato com aquela planta. É ali no dia a dia, não sabendo coisas sobre ela, mas pegando nela, me permitindo um tempo lá sentada ao lado, como faz a beija-flor com seu ipê rosa. Tomando, né, o cuidado de pedir permissão na relação com ela para tirar umas folhinhas ali, quem sabe investigar, depois de investigar, claro, toxicidade, se tem alergia ou não, começar a entrar em contato com ela através de defumações com as plantas secas, ou de chás, ou banhos de ervas, e claro, anotar lá no seu grimório, no seu diário pessoal, né? Quais são os efeitos, que efeitos eu espero, com base no conhecimento que eu já tenho dessas plantas, e depois reservar um tempinho para analisar também, e quais foram os efeitos que de fato eu tive. Tomei aquele chá, fiz aquele ritual com aquela planta, meditei com ela, né? Eu acho que uma das formas mais sutis e respeitosas de começar a aprender a magia de uma erva, Abutre, é de fato você
se permitir o contato com ela. Uma coisa que anda tão difícil hoje em dia, né? O abraçar a árvore, o se conectar com a planta, sentir a textura, se permitir ali, ó, um tempo de interação entre o seu campo de energia e o campo de energia ao redor dela. O que vem daí? Será que você sente paz estando perto daquela planta? Ou será que você sente vontade de agir, de realizar, né? Plantas energizadoras tendem a ter esse efeito na gente, mas tudo isso precisa ser experimentado. Tá bom, Abutre? Então, espero ter feito a distinção clara aí entre o uso fitoterapêutico e o uso mágico das plantas. Cada um tem seu lugar, são diferentes, porém se comunicam. Aprender sobre um abre caminho para aprender sobre o outro. Pode abrir caminho para aprender sobre o outro e vice-versa. Ok? E vamos lá, tô adorando. Ai, que pena que tá acabando, gente. Esse tema é um tema que acho que dava para fazer toda uma temporada só sobre magia das ervas. Mas vamos lá para nossa última participação de hoje. Vamos ver quem vem. A última participação do episódio sobre magia verde, território, cura com ervas. Olha, é o Sapo. Olá, dona Sapa. Tinha que aparecer, né? Grande amigo da bruxa. A Sapa diz assim: oi, Elisa, boa tarde. Tudo bem por aí? Tudo bem por aqui, dona Sapa. Espero que por aí também. Que tema lindo, a magia das ervas. Minha pergunta é: em um ambiente onde você lida com pessoas com déficit cognitivo e que você precisa de uma atenção maior delas para uma atividade, como usar as ervas? Então, ficou claro aí? Temos Dona Sapa. Dona Sapa gosta muito do tema da magia das ervas e ela quer saber que tipo de ervas seriam bacanas, né? Como usar as ervas para lidar melhor com um ambiente em que pessoas têm déficit cognitivo. Ou seja, né, pelo que eu entendo da expressão, você está falando de pessoas que têm uma dificuldade maior na cognição, na atenção, no foco, né, na conexão aqui com o que está acontecendo. E aí você quer ter mais a atenção, facilitar a habilidade dessas pessoas em ter atenção ao que está acontecendo no ali e agora. Eu entendi assim, se não foi isso, aí depois te deixa nos comentários e esclarece para mim, tá bom? Então, vamos lá, você quer ampliar o foco das pessoas, né? E aí, por que eu deixei, fez todo sentido para mim, Sapa, a sua pergunta chegar lá pro finalzinho? Porque aqui, depois da gente fazer todas essas reflexões, no meu ponto de vista, pessoal, que a gente começa, então, a adentrar nesse ponto, que é o ponto mais prático, né? E para dor de cabeça, eu uso o quê? E para foco, eu uso o quê? Né? E mesmo esse verbo usar, eu questiono ele o tempo todo, né? Em mim, na minha própria prática, e chamo vocês para fazer o mesmo. Porque, na verdade, a gente não vai usar as plantas, a gente vai se relacionar com elas, aí a magia fica muito mais poderosa. É o que eu falava lá da planta enquanto objeto ou sujeito, né? Eu falava agora há pouco. Mas vamos lá, com que planta será que seria bacana você se relacionar para resolver, né, para trazer mais foco para as pessoas envolvidas? É bom que nesse momento a gente tem a oportunidade de fazer uma atividade prática, né? E na prática, é como se você me perguntasse assim, e na prática, Elisa, como é que você faz no dia a dia para definir que ervas usar na cura, né? Na cura, ou para estimular certos comportamentos e não outros em você mesmo e nas pessoas, certas posturas, disposições mentais, emocionais e mentais e físicas, né? E não outras. Como é que eu faço? Num momento como esse, olha, eu estou num ambiente em que eu quero gerar maior foco em mim ou em outras pessoas. A primeira parte é uma parte de pesquisa geral mesmo, né? Então eu busco hoje em dia, como eu não tenho, né, a vida corrida e tudo mais, nem sempre permite que a gente faça todo esse processo de encontro e descoberta pessoal, lenta, né? Vamos pensar que o fluxo, o tempo para as senhoras da minha tradição, para minha tata, fluía muito diferente do tempo que flui hoje em dia para nós. Tudo é muito rápido, a gente precisa e quer respostas para hoje, né? Para ontem, se for possível. Então, muitas vezes a gente não vai poder fazer todo esse longo trabalho de pesquisa das ervas do nosso território e ir descobrindo aos poucos quais são mais apropriadas para quê. Mas eu queria já dizer de cara, Sapa, que existem livros, né? Existem pequenos livros, não estou falando desses grandes livros caríssimos que você vai encontrar em sites estrangeiros para comprar sobre ervas e seu poder medicinal e mágico, não. Eu estou falando de pequenos livros de simpatias, de benzedeiras e curandeiras, né? Cadernetinhas que passavam de mão
mão em mão, que vinham desse estudo dessas mulheres sábias da bruxaria brasileira e que existem até hoje, tá? Nos seus lugares, né? É preciso ir lá buscar, então. Nos quilombos, nas vilas, nos pequenos, nos lugares, nos rincões aí do nosso Brasil. Isso não sendo possível, eu sugiro que você faça o seguinte, uma primeira investigação, né, na internet, nos livros, sobre que ervas são essas, que já são, em geral, mais usadas para ampliar o foco, né? Em geral, eu sugiro para você ervas como o ginseng, o alecrim, a cúrcuma e a sálvia. Qual é a principal característica que elas têm em comum? E que eu percebo, né, no uso aqui mágico, tá? Não tô falando do uso fitoterápico necessariamente. Elas têm uma característica energizante, todas elas, cada uma a seu modo. E é nesse a seu modo, Sapa, que a gente vai se apegar para manter viva a nossa tradição de relação com o território. Então tá, se eu tive que, por causa do meu mundo corrido, dia a dia, né, Brasil 2023, ir ali numa listinha de ervas e selecionar aquelas que vão me ajudar a ter foco, mas eu também não vou abrir mão totalmente da minha autonomia de investigação nessa relação com essas plantas. Então eu sugiro que você, com base nessas que eu te passei, se quiser investigar outras, né, pelos seus livros e métodos, fique à vontade. Eu sugiro que você selecione uma pequena lista de algumas, adquira ou, né, tenha elas com você e comece a fazer então sua pesquisa com base nesse pequeno nicho. Então você vai experimentar todas elas, cada uma num período da semana ou do dia, vai anotar o que você tem percebido, como é que elas têm realmente atuado ou não em você, se está de fato ampliando o foco. E é aí que a gente sente muita falta, né, de uma comunidade. Era muito comum nas décadas passadas, até a geração da minha mãe, as mulheres trocavam muita figurinha nesse sentido, né, Sapa? Tinham livros, cadernos que elas mesmas escreviam de receitinhas, olha, um chá de gengibre com cúrcuma, não sei o quê, um banho no menino para quebranto, com a erva tal, as ervas tais. Queria lembrar, né, essas tradições de novo, ainda existem, né? Porque elas não estão aí na mídia, que elas não existem, elas existem onde sempre existiram, lá no seu lugar. Nas vilas, como eu disse, no interior. Em geral, o interior é que ainda mantém muito da bruxaria das nossas tradições brasileiras. O fato é que eu te sugiro isso, tá? Que você una, então, já que você, como eu, provavelmente é uma bruxa que está no meio do caminho, entre a civilização e esse mundo da natureza, você vai usar recursos dos dois. Tá bom? Quis trazer essas sugestões já, porque me parece que você tem um problema muito objetivo e que, ó, Elisa, né? Eu preciso lidar melhor com essas pessoas hoje, agora, ali naquele ambiente. E por isso eu quis facilitar e trazer para você uma receitinha que está no meu caderno, nesse caderno antigo compartilhado aí com a minha ancestralidade. E é com base nessa receitinha que eu trago para você essas 4 ervas, tá bom? Todas elas, como eu disse, são estimulantes, né? Você pode fazer um chá com todas elas, ou para usar delas de forma mágica. Você pode fazer uma pequena composição, como se fosse um arranjo, né? Com folhas dessas ervas, com flores, até sementes e raízes. Faça uma pequena composição num vidro bonitinho, num vaso bonitinho, e você pode deixar lá no seu ambiente de trabalho. É claro que para despertar esse potencial mágico, né, elas não vão oferecê-lo sem que você dê nada em troca. E aí eu vou entrar aqui no último tema com que eu gostaria de fechar, não só a questão da toxicidade, mas também o fato dessa relação com a natureza e não o uso da natureza. Ou seja, dona Sapa, para fechar sua resposta e ir finalizando aqui, eu diria para você, no seu uso pessoal, né, começar a investigar essas 4 ervas que eu tô te oferecendo aqui do meu caderno de magias pessoal, se aproxime delas, busque fazer misturinhas, um dia só ginseng com alecrim, um dia só cúrcuma com sálvia, um dia 3, um dia cada dia uma delas, faça a sua pesquisa pessoal, tá? Todas, cada uma a seu modo, contribuem para o foco, porque aumentam a energia da pessoa focada no aqui e agora. Por isso é que elas podem melhorar o foco. Porém, não posso dizer que elas vão ser as melhores para todo mundo em todos os momentos, né? Porque, inclusive, outra que também é estimulante é a tal da cafeína. Muita gente toma cafeína aí todo dia à torta e à direita para ficar mais focado, presente, né? Deixar o sono embora, a dispersão embora. Para algumas pessoas funciona, para outras chega a ser um gatilho de ansiedade. Então aí é o momento em que a bruxa, o mago, o xamã vira um grande
cientista da própria realidade, né? Você vai fazendo seus experimentos, colocando os resultados que você tem, analisando no seu caderninho. E minha sugestão, já que você lida com essas pessoas todos os dias, todas as semanas, eu começaria aos poucos, conversaria, entraria em contato com o espírito de cada uma dessas ervas, uma de cada vez. A cada semana levaria uma para estar com você no ambiente lá e ficaria observando o ambiente, você e as outras pessoas, para ver se teve algum efeito novo e se teve, qual foi. Nessa comparação, né, é muito suor, é muita transpiração junto com inspiração o trabalho da bruxa, assim como outros que a gente vê por aí, mas é assim que você vai encontrar qual vai ser a medicina perfeita para vocês, tá bom? Espero muito ter ajudado, sapo. Parece que mesmo que você tá, né, o sapo em geral aparece na vida da bruxa quando a gente tá purificando as nossas emoções, expurgando, né, limpando, deixando embora emoções que não servem e focando mais no presente mesmo, no aqui e agora. Então faz todo sentido para mim que você esteja focado em buscar, né, mais foco, não só para as pessoas ao seu redor, mas provavelmente também para você. Tá bom? Agradeço muito a sua participação. E para fechar, pessoal, meus últimos recadinhos, né? Vamos seguindo aqui. Agora temos episódio de podcast, nosso último da primeira temporada, daqui a 15 dias. Vamos seguindo nossos oráculos aqui no YouTube, lá no Instagram, no Spotify. São as 3 plataformas em que a gente tá com Eva Messages. Fechando, eu gostaria de esclarecer para vocês que é muito importante ao se falar de ervas, ao se falar do uso de plantas, da relação com as plantas, lembrar que é parte do seu autocuidado, do seu respeito para com você e para com a mãe natureza, lembrar que ela é a mãe da vida e também a mãe da morte. Então, cuide-se, né? Cheque antes se você tem alergia àquela planta, níveis de toxicidade, será que ela é tóxica para você? Se sim, quanto dela é tóxico? Quando e como? Tá bom? Isso é parte, né? É preciso ter muito respeito com a mãe natureza. Ela é um mistério que nos precede, ela estava aí muito antes de nós. Não tem como, então, a nossa consciência abarcar ela e compreendê-la como um todo, né? Afinal, ela é a grande deusa. Se não dá pra gente entender Deus, que é uma consciência que também estava aí antes de todos e todas nós, a deusa também é o mesmo caso, tá bom? Então, todo esse respeito é bom e mãe natureza gosta. Cuide-se, porque a relação com ela é de cura, mas pode ser também de envenenamento. Todo mundo sabe, né? A distância entre o veneno e o remédio é a quantidade, o momento em que se usa, o motivo para que se usa. Ok? E por último, e não menos, na verdade, o mais importante eu deixei para o final, respeito, né? É uma relação que a gente estabelece com a natureza quando a gente trabalha com magia verde e não um uso da natureza para os nossos propósitos, para os nossos objetivos. Acho sempre importante lembrar que nós, bruxos, bruxas, magos, especialmente do solo brasileiro, estamos trabalhando, vivendo sobre um solo que é um solo... Não tem jeito bonitinho de falar, pessoal, é um solo de sangue, é um solo feito de muita dor, de uma história, né? A história do Brasil é uma história de uma relação com a terra, de apropriação, né? Não sei se vocês sabem, mas nós somos talvez um dos poucos, se não o único país em que os habitantes do país são chamados por um nome que é o nome de alguém que explora a terra e não que pertence à terra, né? Em todos os outros países, né? Eu sou da América, eu sou americano, né? Eu sou da França, eu sou francês, né? O Brasil seria brasiliano, brasilês, sei lá, né? Mas não, a gente é chamado de brasileiro. Não sei se vocês sabem, mas esse era o nome dado para o pessoal, para os traficantes, né? Que vinham aqui para o Brasil e exploravam essa terra, né? Tiravam o pau-brasil daqui para vender em outros lugares. Não exatamente se relacionavam com essa terra. Inclusive, para quem se aprofunda no caminho mágico e esotérico do Brasil, acho que essa é uma consciência fundamental, né? A nossa relação com essa terra é historicamente, né, coletivamente muito distorcida. É uma relação que é da base do espoliar, do explorar, e não do amá-la, do sentir-se pertencente a ela. Então, toda honra que a gente puder dar à nossa mãe natureza, essa terra tão sofrida, tão explorada, é ainda pouco. Nós poderíamos viver vidas inteiras de honrar a mãe natureza, que ela ainda estaria em falta aqui nessas terras brasilianas, por conta de tanta exploração. Muitas vezes a visão de mundo e relação com o Brasil
Nós somos um dos povos, né, que mais fala mal do próprio país. Não sei se vocês têm essa consciência. Pelo menos na minha relação com pessoas de fora, né, isso ficou muito claro. Já me mostraram isso de jeito flagrante, falando, olha, nunca vi povo que fala tão mal do próprio país e da própria terra quanto o pessoal do Brasil. E isso mostra, né, o quão pouco reverentes muitas vezes nós somos a essa terra e a relação com a natureza dela, e que, estranhamente, paradoxalmente, né, é uma das mais variadas e ricas e prósperas do mundo inteiro. Então, se eu tiro cura da natureza, é importante que eu pense em como eu posso oferecer também cura à natureza. Ela se relaciona com a gente, você não vai querer ver a Mãe Terra brava com você, porque você só tira dela e não oferece nada em troca. Tá bom? E aí, por último, acho que o conselho mais especial que eu tenho é da tradição das minhas mais velhas, terminando de honrar aqui minha tata. É muito comum que as bruxas, que as curandeiras e rezadeiras levem uma bolsinha de tabaco nas Américas, né? Aqui as bruxas das Américas, para na hora que pegam plantas da natureza, elas vão lá e retribuem com um pouquinho de tabaco. Eu ofereço ao espírito daquela planta um tabaco colhido. Oferendas de água podem ser ainda mais poderosas, porque você está dando uma oferenda daquilo que aquela planta realmente precisa, né? Então, antes de pegar uma plantinha ali para me curar, para me relacionar com ela para minha cura, eu vou oferecer algo. Eu ofereço água para aquela planta, eu ofereço uma bênção. Essa relação de troca, você pode ter certeza, é a diferença básica entre o meu ritual ser só um teatro bem feito, com um pouquinho de folha, e o meu ritual ser realmente poderoso e promover transformação na realidade. Tá bom? Então, oferendas muito elaboradas, cheias de plástico, cheias de fetiches, não são aquilo que a natureza realmente quer e precisa. E uma troca genuína com ela, às vezes, é muito mais simples e poderosa. Ok? É isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Para mim ele foi muito especial. Estamos quase fechando aqui nossa temporada com chave de ouro. E a gente se vê no nosso próximo episódio, o último da temporada 1, em que a gente vai falar sobre magia com o elemento terra. Como trabalhar o elemento terra na magia. E se você quiser participar do próximo episódio, é só você mandar, vai ter o link na descrição também. Manda a sua pergunta, a sua questão, a sua história para eu dar um pitaco, que seja. Manda no link do meu site, onde eu também agendo as minhas sessões particulares de cartomancia. Meu site é www.evamessages.com/o Ninho das Serpentes. É isso, queridos e queridas, a gente se vê no nosso próximo encontro. Um grande abraço para todos e todas vocês. Tchau, tchau.